Sérgio Dávila, editor executivo do jornal Folha de São Paulo. Convido também a senadora Marta Suplicy, está presente a fazer parte da mesa, senadora pelo Estado de São Paulo. E convido também o deputado Edinho Araújo, que é autor do requerimento, para fazer parte da mesa aqui conosco. Senhoras e senhores deputados, senadores e senadoras, é com muita alegria que abrimos a primeira sessão solene da legislatura com a comemoração dos 90 anos do jornal Folha de São Paulo, um dos mais sólidos pilares da imprensa brasileira e um dos mais lidos do país. A Folha é, por certo, merecedora das mais sinceras homenagens, seja por parte do público leitor, seja pelos demais órgãos de imprensa, seja por parte da classe política. Somos todos admiradores do empreendedorismo e da excelência profissional que notabilizaram a Folha de São Paulo em 9 décadas de existência. E não poderia ser diferente. A participação da Folha na vida nacional tem sido altamente positiva, consolidando um alto padrão de conduta jornalística com fidelidade à notícia e compromisso com o leitor. A Folha estabeleceu-se como paradigma da melhor imprensa, mesmo que por vezes discordemos de sua linha editorial, faz de suas páginas, elas próprias, alguns dos principais acontecimentos do país. Originada da fusão de 3 jornais paulistas, criados em 1921, a Folha chegou à década de 80 como o jornal mais vendido do Brasil e, desde então, ocupa posição de destaque, garantindo de modo inflexível a adoção dos princípios cardeais de seu jornalismo: pluralismo, apartidarismo, crítica e independência. O resultado traduz-se em um jornal com muita influência e credibilidade, em cujas edições, mais do que se documenta ou se analisa, se constrói um pouco da história do nosso país. Mas é também pelo pioneirismo que a Folha vem se destacando na imprensa brasileira. Já sob a direção do inesquecível Otávio Frias de Oliveira, foi o primeiro jornal a utilizar impressão em offset em cores para grandes tiragens, o primeiro a instalar a redação informatizada, o primeiro a publicar colunas como a Tendências e Debates, trazendo a pluralidade de ideias para o cotidiano do leitor, o primeiro a oferecer conteúdo online, o primeiro a adotar a figura do ombudsman, o primeiro a publicar um manual de redação que se tornou referência em todo o país. Em um ambiente notoriamente propício à modernização e à ampliação de temas e públicos, não causa espécie que a Folha tenha participado de modo tão contundente de momentos definitivos da história brasileira. Assim foi na campanha pelas eleições diretas, na instalação da Assembleia Constituinte, no fortalecimento da democracia, no acompanhamento das eleições do país, na retomada do nosso desenvolvimento econômico. Senhoras e senhores deputados, nunca será demais reiterar o insubstituível papel da imprensa na consolidação da democracia. São as páginas livres e independentes que asseguram a pluralidade de opiniões, a informação isenta e precisa a crítica consciente e contributiva. Por outro lado, é a própria democracia que exige da imprensa insubmissão e credibilidade, força e consistência para manter ativa e produtiva a circulação de ideias e projetos para o país. É assim que se torna meritória a homenagem à Folha de São Paulo, cuja trajetória faz culminar os ideais propostos. Hoje, sob a presidência de Luiz Frias e a direção editorial de Otávio Frias Filho, a Folha demonstra com seus números a exata dimensão de sua importância para o país.
Daquele que é o maior parque gráfico da América Latina, saem as mais de 300 mil edições diárias de um jornal que se fez paradigmático, símbolo de eficiência, profissionalismo e independência, registro cotidiano da história de uma república grandiosa que hoje, como nunca, sabe respeitar e aplaudir a sua melhor imprensa. Parabéns aos 90 anos da Folha de São Paulo. Muito obrigado. Continuando, concedo, portanto, a palavra ao nobre deputado Edinho Araújo, que é autor do requerimento que propõe esta sessão solene. Vossa Excelência terá o tempo de 10 minutos, deputado Edinho. Senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado Marco Maia, brigadeiro Sérgio Luiz de Oliveira Freitas, representando o excelentíssimo senhor ministro da Defesa, Nelson Jobim, Maria Cristina Frias, acionista da empresa que publica o jornal Folha de São Paulo e colunista do mesmo, senhor Sérgio Dávila, diretor executivo do jornal Folha de São Paulo, senadora Marta Suplicy, senhores e senhoras senadores e deputados, demais representantes da Folha de São Paulo, convidados para esta sessão solene, meus senhores e minhas senhoras. Nessa sessão solene, homenageamos um dos mais influentes jornais da América Latina, a Folha de São Paulo, pelos seus 90 anos de existência. Acabamos de acompanhar no vídeo e nas palavras do presidente Marco Maia, a rica história deste que é um dos principais veículos de comunicação do século XXI. A Folha é um jornal de alma inquieta, pulsante e em constante evolução. Reinventou-se várias vezes ao longo de 9 décadas, para continuar dinâmico, atual e influente. Permitam-me homenagear os empreendedores que, cada qual ao seu tempo, contribuíram para a consolidação da Folha como a conhecemos hoje. No período de 1921 a 1930, os diretores Olival Costa e Pedro Cunha. De 31 a 45, Otaviano Lima, Diógenes de Lemos e Guilherme de Almeida. Em 45, José Labantino Ramos, Alcides Ribeiro Meireles e Clóvis Medeiros Queiroga. A partir de 62, Otávio Frias de Oliveira e Carlos Caldeira Filho. Frias e Caldeira assumiram o leme, dispostos a empreender a reestruturação econômica, comercial e a modernização tecnológica, uma característica marcante do jornal até os dias de hoje. Bem, nesses 90 anos, os jornais que propiciaram o surgimento da Folha testemunharam fatos históricos da vida nacional. Cobriram os períodos de instabilidade econômica, política e institucional, como a Segunda Guerra Mundial, o suicídio de Getúlio Vargas, a renúncia de Jânio Quadros, o golpe militar de 64, a inflação em níveis nada civilizados. Registraram momentos de júbilo nacional, como as conquistas das Copas do Mundo de Futebol nos anos de 58, 62, 70, 94 e 2002. A construção e a inauguração de Brasília, erguida de um sonho, no meio do nada, mas no coração do Brasil. Para jornais influentes como a Folha, a tarefa de informar com isenção tornou-se difícil a partir dos anos 60. Em 67, mecanismo de controle da livre imprensa, da livre expressão de pensamento estavam presentes na Constituição outorgada pelos militares, afetando o cotidiano de jornais e jornalistas.
Foi um período duro, de restrição às liberdades coletivas e individuais, com a edição dos atos institucionais, levando o país a mergulhar no obscurantismo. Ficou desse período uma lição: é preciso crer, resistir e perseverar. A Folha compreendeu isto e, junto com a sociedade civil organizada, teve participação decisiva na reconquista da democracia plena no Brasil, cujo maior símbolo é a Constituição de 1988, batizada por Ulisses Guimarães de Constituição Cidadã. Permitam-me aqui um rápido parêntese para reverenciar a memória do senhor Diretas, aquele a quem considero um exemplo para todos nós, o sempre deputado Ulisses Guimarães. Volto à importância da contribuição da Folha para o processo de abertura política e para a conquista da democracia plena. No dia 26 de janeiro de 1984, a foto de uma multidão tomava a maior parte da capa da Folha. E a manchete principal apregoava: 300 mil nas ruas pelas diretas. Testemunhei esta grande concentração popular na Praça da Sé, ao lado do saudoso governador de São Paulo, Franco Montoro. Ousada, a Folha adotou um lema, estampando no alto da primeira página: use amarelo pelas diretas já. O movimento pegou e ganhou as ruas das principais cidades brasileiras. A posição firme e direta do jornal contrastava com o editorial vacilante de uma parte da chamada grande imprensa brasileira. Como se diz popularmente, a Folha deu a cara para bater. Mesmo com a intensa pressão popular, a edição de 26 de abril de 84 trazia a manchete que a maioria dos brasileiros não desejava ler: a nação frustrada, apesar da maioria de 298 votos, faltaram 22 para aprovar as diretas. Deputado estadual por São Paulo, acompanhei nesta casa aquela batalha histórica, voto a voto. E ao final, como fizeram milhões de brasileiros, chorei o adiamento de um sonho. O enfoque da Folha então mudou radicalmente. Numa tarja preta, o jornal estampava na parte superior da primeira página: use preto pelo Congresso Nacional. O início do fim do ciclo autoritário estava na manchete de capa de 16 de janeiro de 1985. Tancredo é o primeiro presidente civil e de oposição desde 64. Mas por um desses caprichos da história, Tancredo não viveu para levar à prática os bons sonhos que acalentara durante a longa campanha pela redemocratização. E de novo, a Folha contou uma história que a nação não queria ouvir. Tancredo está morto, corpo é velado no Planalto. Sarney reafirma mudanças. José Sarney assumiu. Enfim vieram as sonhadas eleições diretas, sugerindo a redenção do país. O presidente eleito pelo voto popular acabaria afastado por impeachment. Seu vice assumiu e veio o Plano Real. Um professor sociólogo chegou ao poder e ficou por 8 anos. Depois, um operário de origem humilde o sucedeu por igual período. Agora, temos a primeira mulher a ocupar a presidência da República. O Brasil mudou e tudo isto está nas páginas da Folha. É a história recente da democracia brasileira, que muitos de nós, aqui presentes, ajudamos a escrever. No cenário externo, as manchetes da Folha registraram os movimentos tensos da história. A União Soviética derreteu, caiu o Muro de Berlim, novos países surgiram, defasando os atlas geográficos da minha geração. Vimos e lemos na Folha sobre a eleição do primeiro negro presidente dos Estados Unidos. As catástrofes climáticas democraticamente espalhadas ao redor do mundo,
O fenômeno da internet aproximando as pessoas tão diferentes e de lugares tão distantes. Além de noticiar, mostrar pontos de vista antagônicos e ter opinião sem rodeios nos editoriais, a Folha também revolucionou a forma de se relacionar com o leitor. Numa demonstração de transparência, publicou no corpo do jornal a íntegra de seus projetos editoriais, para que o leitor os conhecesse e acompanhasse. Em seu manual de redação, em edições revistas e ampliadas, é referência de qualidade para as novas gerações de jornalistas. O jornal inovou também no controle de qualidade. O leitor passou a ter, em 1989, um representante na redação, o ombudsman, alguém a quem recorrer para elogiar, sugerir ou criticar. Mas os tempos modernos e as novas demandas do leitor exigem dos jornais impressos muita criatividade e fôlego para enfrentar a rápida mudança de hábitos de leitura. A Folha enxergou isso lá atrás, quando criou o UOL, em 1996, levando para a grande rede o noticiário, a análise e a opinião online, com o mesmo padrão de qualidade editorial do jornal impresso. Mas novos desafios se avizinham a cada momento neste mundo em estado de efervescência. As novidades tecnológicas brotam a todo momento e mudam a forma como as pessoas interagem entre si e com a mídia. Hoje somos, em diferentes níveis, produtores e receptores críticos de conteúdo, e tudo num simples clique. Acompanhamos recentemente, no curto espaço de uma semana, num curto espaço de uma semana, milhões de egípcios na Praça Tahrir, mobilizados em condições precárias e via internet e celular. Vimos uma ditadura com um grande aparato de repressão derreter sob a pressão do povo, como gelo exposto ao sol. E um efeito dominó se estender pelo mundo árabe. Senhoras e senhores deputados, senhor presidente, autoridades, convidados, representantes da Folha de São Paulo, um país só é realmente soberano e democrático quando suas instituições funcionam plenamente. A imprensa, um dos pilares da liberdade de expressão e de transparência, é por seu ofício polêmica. A atual Constituição Federal, promulgada em 5 de outubro de 88, deu maior amplitude à liberdade de expressão, vista como direito fundamental, pilar de sustentação da sociedade democrática. Diz a Carta Magna, para a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão quaisquer restrições. Não sabemos até quando o jornal de papel continuará no mercado. Tenho comigo a convicção de que os jornais, mais uma vez, irão reinventar-se ante os novos hábitos dos leitores, como já o fizeram no passado, ao migrar dos tipos móveis para impressão a frio, da montagem artesanal das páginas com estilete a cola de bastão aos sofisticados sistemas computadorizados, de pré-impressão e impressão. Não duvidem, os jornais forjarão seu próprio futuro no universo das novas mídias, seja qual for a plataforma. Como destacou em seu editorial de aniversário, a Folha seguirá para o bem da democracia, priorizando o apartidarismo, a imparcialidade e a interpelação jornalística das autoridades públicas, fazendo da informação e do conteúdo o seu maior capital. Viva, vida longa a criatividade, a inventividade e a liberdade de imprensa. Vida longa a Folha, um jornal a serviço do Brasil. Obrigado. Falará em nome da homenageada, a Folha de São Paulo, Maria Cristina Frias. Obrigada. Tem a palavra. Em nome dos colegas que fazem e fizeram a Folha, em nome da direção do Grupo Folha, agradeço essa homenagem que nos honra e engrandece a nossa responsabilidade. Fiquei rouca, a sala é um pouco fria. Desculpe.
Otávio Frias de Oliveira, nossa fonte de inspiração, costumava dizer que não se sentia merecedor de homenagens, o que é próprio de pessoas, de grandes homens como ele foi. Mas para o jornal vale a reflexão. Por vezes entregamos páginas muito aquém do que sonhamos. A urgência da notícia abre espaço para decisões precipitadas, para análises superficiais e para erros. E o reconhecimento aqui manifestado nos impele a perseguir um jornal cada vez melhor. Mas não é só. Essa homenagem nos estimula a perseverar naquilo que afirmamos em nossas páginas, no alto das nossas primeiras páginas, todos os dias. Estamos a serviço do Brasil, como, aliás, foi lembrado por muitos deputados aqui presentes. Como dizia o seu Frias, os interesses da Folha não são outros que não os interesses de Sua Excelência, o leitor. Na comemoração dos 90 anos da Folha ontem em São Paulo, muitos comentaram que a festa não era só do jornal, mas da imprensa independente e democrática. Parabéns, então, a todos nós. Muito obrigada. Parabenizamos nessa sessão solene a todas as pessoas que ajudaram a construir a Folha de São Paulo. Homenageamos neste ato a família Frias, seus diretores e ex-diretores e aos funcionários da Folha, desde o mais humilde ao diretor-presidente. Homenageamos especialmente a uma legião de jornalistas de diferentes gerações, na figura de Otávio Frias Filho, atual diretor editorial. Considerem esta homenagem um sincero reconhecimento público pela contribuição que a Folha de São Paulo proporciona à democracia, abrindo suas páginas às diferentes tendências e vertentes de opinião. Folha de São Paulo, o pão diário da alma, a caminho do seu centenário. Está encerrada a sessão.